Há mais de 4.000 anos, no coração do deserto do Egito, algo extraordinário foi construído. 3 pirâmides gigantes se ergueram contra o céu, como dedos apontando para os deuses. Elas desafiaram o tempo, as tempestades e até a lógica humana. Mesmo hoje, com toda a tecnologia moderna, ninguém consegue explicar com total certeza como foram erguidas. Nem por quê. Cada uma é feita de milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 70 toneladas. E, mesmo assim, tudo se encaixa com uma precisão milimétrica, tão perfeita que nem uma folha de papel passa entre as juntas. Como uma civilização tão antiga conseguiu tamanha perfeição? Rampas? Trabalho escravo? Ou havia algo mais? Um conhecimento perdido, ou talvez, algo que não veio deste mundo. As pirâmides de Gizé não estão dispostas ao acaso. Elas se alinham exatamente com as estrelas do cinturão de Órion, as mesmas que, segundo os antigos egípcios, representavam o deus Osíris, o senhor da vida após a morte. Seria apenas coincidência? Ou as pirâmides foram erguidas como um espelho do céu na terra, um mapa celestial gravado em pedra? E há mais. A grande pirâmide de Quéops está perfeitamente orientada para o norte verdadeiro, algo que exigiria instrumentos precisos, impossíveis para a época. Como eles sabiam disso? Como conseguiram tamanha precisão, quando o mundo ainda engatinhava na ciência e na matemática? A resposta parece perdida nas areias do tempo. Alguns acreditam que as pirâmides eram túmulos reais. Mas nenhum corpo foi encontrado dentro da grande pirâmide. Nenhum tesouro, nenhuma inscrição, nada. Apenas câmaras vazias e um silêncio pesado que ecoa há milênios. Outros estudiosos acreditam que não eram túmulos, mas máquinas de energia, capazes de canalizar a força do planeta. Teorias dizem que a disposição interna dos corredores e câmaras forma uma espécie de circuito, projetado para concentrar. Há mais de 4.000 anos, quando o rio Nilo era o coração pulsante do mundo antigo, um jovem chamado Achen sonhava em tocar o céu. Ele não era faraó, nem sacerdote, apenas um aprendiz de arquiteto, mas dentro de si ardia um fogo que o fazia acreditar que o impossível podia ser moldado em pedra. O faraó Xufu, conhecido por sua sabedoria e vaidade em igual medida, ordenou a construção de uma morada para sua alma, uma escada que o levaria aos deuses quando sua vida terrena terminasse. Assim nasceu o sonho da grande pirâmide de Gizé. Mas Achen sabia algo que poucos compreendiam: a pirâmide não era apenas um túmulo, era uma máquina de energia, um portal entre mundos, construído com cálculos que nem os próprios deuses ousavam decifrar. No silêncio das noites do deserto, enquanto as estrelas dançavam sobre o Nilo, Achen ouviu uma voz ecoar das profundezas da areia. Era Ísis, a deusa da sabedoria, que lhe revelou o segredo das pedras. Cada bloco carrega a lembrança do universo. Quando unidos com propósito e harmonia, tornam-se um farol para o além. Achen trabalhou em segredo, alinhando as pedras com as constelações, fazendo com que a pirâmide refletisse o céu como um espelho da eternidade. Dizem que, durante uma noite de eclipse, quando a construção foi concluída, a ponta da pirâmide brilhou com a luz das estrelas, e por um breve instante, o deserto todo se iluminou. Mas o poder chamou a atenção dos deuses, e também dos homens. Com medo do que haviam criado, os sacerdotes selaram os segredos de Achen em câmaras escondidas, enterradas sob toneladas de pedra. O jovem arquiteto desapareceu, alguns dizem que foi levado pelos deuses, outros que se tornou parte da própria pirâmide, vigiando-a eternamente. Até hoje, ninguém sabe exatamente como as pirâmides foram erguidas com tamanha perfeição. As pedras são tão precisamente cortadas que nem uma lâmina de papel passa entre elas. Estão alinhadas quase exatamente com os pontos cardeais e as estrelas de Órion. Como se quem as construiu tivesse conhecimento de astronomia e matemática além do que o mundo antigo deveria ter. Alguns acreditam que foram alienígenas. Outros, que eram tecnologias perdidas da Atlântida. Mas talvez, apenas talvez, fossem sonhos humanos, sonhos tão poderosos que desafiaram a própria gravidade do tempo. Séculos após a construção da Grande Pirâmide, quando o Egito já era pó nos livros de outras civilizações, um explorador chamado Nadir Al-Fayed chegou a Gizé guiado por um mapa velho, manchado e quase ilegível. O mapa, dizem, fora copiado de um papiro encontrado dentro de um vaso funerário, e nele havia um símbolo curioso, um olho dentro de uma pirâmide virada de cabeça para baixo. Nadir acreditava que aquele era o selo de Achen, o arquiteto perdido. E ao seguir as estrelas, como os antigos faraós faziam, ele encontrou uma fenda nas pedras da face norte da pirâmide, escondida pela areia e pelo tempo. Com uma tocha tremulando nas mãos, desceu os degraus estreitos que levavam a uma câmara secreta.
As paredes estavam cobertas por hieróglifos que pareciam vivos, movendo-se à luz do fogo. No centro, uma estátua de pedra, metade homem, metade falcão, segurava um cristal azul que emitia um brilho suave, quase respirando. Ashen, sussurrou Nadir. Você deixou algo aqui, não deixou? Quando ele tocou o cristal, o chão tremeu. As paredes começaram a ecoar uma voz profunda, como se o próprio deserto estivesse falando. Eu sou a lembrança das estrelas. Quem desperta o guardião deve compreender o segredo da ascensão. Assustado, mas curioso, Nadir observou que o cristal projetava constelações no teto, Orion, Sirius, e o cinturão. As linhas entre as estrelas formavam uma figura, um mapa celeste. Mas não um mapa do Egito, era um mapa do céu de outro tempo, talvez de outro mundo. A pirâmide não é um túmulo. É uma chave. E o céu, a fechadura. Ao alinhar o cristal com a estrela Sirius, o chão da câmara começou a girar lentamente. A areia caiu do teto como chuva dourada, e um círculo luminoso se abriu no centro, um portal brilhando como o coração de uma estrela. Por um instante, Nadir viu imagens passarem diante de seus olhos, navios cruzando o espaço, cidades douradas flutuando, e seres de luz ajudando homens a erguer blocos gigantescos com apenas um toque. Então tudo se apagou. Quando os arqueólogos encontraram a tumba de Nadir anos depois, ele estava deitado aos pés da estátua, segurando o cristal azul. O mais estranho é que seu corpo não havia envelhecido, e em seu rosto, um leve sorriso permanecia congelado, como o de quem viu o impossível. Tudo o que foi contado neste vídeo é apenas uma teoria. Não há provas concretas de que as pirâmides tenham cristais mágicos, portais ou segredos místicos escondidos. É apenas uma interpretação imaginativa baseada nos mistérios do Egito Antigo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios.